Pessoal, estamos aqui ao vivo em mais um podcast dessa noite, né, Marcelo? É isso aí, Estamos pessoal. aqui com o candidato a prefeito de Iguapé, Dr. Pedro Simões, e também o Nenzão, né? Para esse podcast, primeiramente eu gostaria de agradecer a toda a população de nossa cidade que está nos assistindo, prestigiando esse momento. Quero agradecer também a pessoa aqui do Dr. Pedro, né, por estar aqui com a gente. Quero agradecer a participação aqui do Nenzão e quero já externar a vocês a oportunidade de estar cumprimentando a população nessa noite, né? E vamos para frente. Pode falar, Dr. Pedro. Cumprimenta aí a população aí da cidade. Isso aí, Tânia. Eu sou o Dr. Pedro, né, candidato a prefeito para Iguapé, filho de Iguapé. Estamos aí nesse pleito aí para trazer uma política de responsabilidade, de igualdade, de ética, de moral para a nossa cidade. Eu que agradeço a oportunidade de você ter nos convidado. E eu, mais o Nenzão, tomamos o cuidado de estar aqui presente, de expor nossas ideias para a população. E está aberto aí para o diálogo, para a conversa, responder aí as perguntas e disponibilizar para a população aí algo muito precioso que é o nosso plano de governo. Tenho certeza que 1 hora vai ser pouco para a gente falar, mas pretendemos aí, nessa 1 hora aí, eu sei que o bate-papo com você corre solto, legal, gostoso, a gente poder explanar aí ao menos os principais pontos do nosso programa de governo. Muito bem. Nenzão, tá aqui o Nenzão, gente boa. Nenzão, dá uma primeira saudação aí para a população de Iguapé. Pode ficar à vontade, você está em casa, isso aqui é um bate-papo. Somos uma família, pode ficar à vontade. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Meu nome é Antônio Divino da Cunha, muitos me conhecem por Nenzão. E nós estamos aí para trazer o melhor para nossa cidade aí, fazendo parceria com o Dr. Pedro, se Deus quiser, nós vamos fazer o possível para fazer o melhor para nossa cidade. É isso aí. E nós também queremos agradecer a participação mais uma vez do Dr. Pedro, do Nenzão, né? Visto que nós estamos aqui porque temos um compromisso com a população, com a cidade de Iguapé. Convidamos, né, Marcelo? Aí os candidatos à prefeitura de Iguapé, convidamos aí o Luiz Fernando, convidamos a senhorita Raíssa Câmara, convidamos o Dr. Pedro. A gente fez um sorteio, né, para sortear de forma, vamos dizer assim, democrática, né, quem iria participar, da maneira que iria participar, e é motivo de alegria estarmos aqui, né, Marcelo? Pode falar, Marcelo, deixa aí as suas considerações. Boa noite, pessoal. Eu agradecer aqui o Dr. Pedro, Nenzão, por esse desafio, né? Novamente, eleições de novo. E dizer que, pelo que a gente tá vendo, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Ali tem que entrar e tem que ter coragem mesmo, porque a situação hoje que a gente vive em Iguapé não é para qualquer um. Agradecer a presença dos dois aqui. É o último podcast, né, pastor? Exatamente. Não vai fazer mais. Não vamos, né? A gente nem ia mexer com isso, né, pastor? Mas a gente resolveu fazer. Na verdade, eu tinha chegado em um conceito até alguns dias antes de iniciarmos o podcast, que nós não teríamos, né? Mas a gente achou por bem, até a população, muita gente mandando mensagem, né, Marcelo? Querendo ouvir os candidatos, né? Isso. E então, um dia aqui, eu e o Marcelo, nós decidimos, não, vamos fazer isso, até para que a população conheça os projetos, os planos, né, de governo de cada candidato. Isso. E graças a Deus, né, Marcelo? Hoje a gente está finalizando. Graças a Deus, finalizando. Igual o pastor falou do sorteio. A intenção nossa de fazer o sorteio não era favorecer candidato nenhum, né, pastor? De forma alguma. As sequências dos candidatos foram por sorteio, né, na sorte. Então, assim, creio que a gente está fazendo um ótimo trabalho, né, pastor? Infelizmente, os outros 2 candidatos não vieram, não puderam vir, né? A gente não sabe por quê, né, Marcelo? Isso. A gente sabe que, às vezes, por alguma coisa, né, não puderam vir, mas é isso aí, né? Isso, e assim... Vamos, se Deus quiser, vai ser um podcast ótimo, né? Com o Dr. Pedro aqui,
é um novo vice, né? Então, tenho certeza que o povo também quer ouvir o Nenzão, que é uma pessoa ótima também, que está mostrando fazer um grande trabalho lá também como isso aí. vereador, né, Nenzão? Muito bem, agora vamos falar de política, né? O nosso objetivo aqui é política, né, doutor? Sim. O doutor está aí nessa empreitada, né? E a gente agora vai falar do que é importante, né? Que é a política da nossa cidade, né? E eu gostaria de deixar aqui, né? Vamos dizer assim, a questão aqui dos comentários. Você pode comentar, você pode entrar aí, ficar à vontade, viu? Escrever aí, mandar a sua pergunta, a gente vai perguntar dentro da medida do possível. E eu quero fazer também menção aqui nessa oportunidade do Amadeuzinho, lá da energia, né? Costas Energia Solar, né? Você que quer pôr energia solar na sua casa, vá, né, até o Amadeuzinho, ligue para ele, né? Eu tenho certeza que o Amadeuzinho tem o melhor preço e ele vai te favorecer da melhor maneira possível, né? Ele é um dos nossos, né, Marcelo, patrocinadores aqui, né? Na verdade, nós temos só um patrocinador, só ele, né? Nós não temos outro, né? E ele está desde o começo aqui com a gente e por isso a gente tem essa alegria, né, de ter o Amadeuzinho junto com a gente aqui. Você pode ligar 99536020, fale com ele, tenho certeza que você vai pôr energia solar aí da melhor qualidade, né, com as melhores pessoas, né? E vamos lá então, vamos falar de política, doutor Pedro. A gente sabe, né, perfeitamente que não vai ser fácil, né? A gente sabe que a pessoa que ela entrar ali naquela prefeitura hoje para administrar essa cidade, né, Marcelo? Essa pessoa vai ter que arregaçar as mangas. A gente sabe também que a dificuldade é grande, até no tocante a gente vê as várias coisas que têm acontecido, não tem como esconder isso, né? Mas a gente sabe também que tem pessoas boas que podem entrar ali, podem mudar a realidade da nossa cidade, que é o mais importante. E eu gostaria de ver e ouvir do Senhor as suas propostas para a nossa linda Guapé, né? Para a nossa cidade, né? Cidade que nós amamos, né, Marcelo? Claro. Cidade que eu nasci aqui, né? Então eu amo esse lugar, né? E a gente gostaria de saber da sua visão preliminar agora, antes de entrarmos aqui nas perguntas, mas o que o senhor acha? A proposta da gente enquanto candidato, enquanto prefeito, o que eu já disse aqui antes, eu acho que de tanto ver coisas erradas, ver pessoas fazendo menos do que poderia fazer mais, a gente tomou essa decisão, resolveu entrar na política, resolveu emprestar o nome da gente para isso, que a gente sabe que é uma coisa difícil, sabemos muito bem as dificuldades que vamos enfrentar, né, Nenzão? Mas estamos dispostos a enfrentar para o bem maior, que é o bem de nossa Guapé. Então eu acho que chegou a hora da gente levar para dentro da prefeitura a ética, a moral, a responsabilidade, o compromisso com o eleitor e, antes de tudo, né, fazer a coisa com carinho, fazer a coisa com respeito e fazer a coisa para a população. Então eu não tenho interesses pessoais, a prefeitura para mim não é uma disputa pessoal, eu não tenho interesses, digamos, sociais, nem interesse financeiro. A intenção da gente é levar para dentro da administração pública o que a administração pública precisa. O que a administração pública precisa? Precisa de pessoas responsáveis, precisa de pessoas maduras, precisa de pessoas que respeitam a opinião de outras pessoas, né? Então eu acho que a política brasileira está carente de líder, a política de Guapé não é diferente. Então nós precisamos aí de uma administração séria, de uma administração composta por pessoas técnicas que possam trazer benefícios para a nossa cidade e que no futuro aí mais pessoas bem intencionadas, possa entrar na política e possa trazer para Guapé maiores benefícios, porque do que está aí chega, mas já estamos cansados, né? Precisamos de mudanças
e precisamos de muitas mudanças na nossa política. Eu estou vendo aqui que várias pessoas já entraram aqui no podcast, né? Bastante pessoas comentando, várias pessoas deixando aqui uma palavra de apoio aí ao Dr. Pedro, ao Nenzão, né? E você pode comentar, entre aí, comente, vamos juntos, né, Marcelo? Claro. Vamos juntos, porque o papo aqui hoje, o bate-papo vai ser bom, viu, doutor? Tem muita coisa boa aí pra frente, né, Nenzão? Tem muita coisa boa, né? E o Marcelo, o que você tem a falar, Marcelo, em relação uma pergunta para o Dr. Pedro, alguma coisa assim de preliminar? Perguntas preliminares. Doutor, o porquê você decidiu ser candidato a prefeito? O porquê? Da onde que nasceu essa vontade? Então, eu acho que é o que eu acabei de falar, né, Marcelo? De tanta gente ver o mesmo do mesmo, a repetição do mesmo, a repetição do ruim, nós tomamos essa decisão de participar da política com a intenção de trazer para dentro da política o que é responsável, o que é ético e o que é moral. Então, a decisão parte de um desejo genuíno, de um desejo limpo e puro de fazer o bem pela nossa cidade, pela nossa comunidade. Não tem outra intenção. É a gente tentar trabalhar com responsabilidade, tentar trabalhar com carinho para a população guapense que está carente aí há muitos anos de boas administrações. Essa pergunta do Marcelo é uma pergunta muito interessante, né? Por quê? Porque olhando para a pessoa do Dr. Pedro, a gente entende que o Dr. Pedro não tem o porquê ser um político, né? O Dr. Pedro ele tem uma estrutura boa, né? Forgado. Forgado, eu não sei. Eu acho que é justamente isso que a gente não pode pensar. Porque vamos tirar isso de lado. Porque eu acho que o que importa, nós somos cidadão, eu sou um cidadão também ferido pelo que a gente tem assistido aí, e a decisão parte, né, de um desejo genuíno de fazer algo de bom para a nossa cidade. Indiferente de posição A ou posição B. Mas isso aí, então, eu acho que o importante é o desejo da gente de participar, de dar parte da gente, retribuir para o Guapé o que o Guapé me deu todos esses anos, a minha família, o meu trabalho, o meu patrimônio. Então isso quer dizer que o senhor está entrando para ajudar mesmo, tentar ajudar a população. Isso, por amor à cidade. Isso, né? É muito importante, né, Valor? Porque muita gente bate nessa tecla. Exatamente. Mas uma coisa. O que nós estamos falando aqui, né, Marcelo? É o que muita gente fala todo dia, toda hora. Né? Isso que é errado. Você vai falar assim, mas por que vai mexer com isso? Não é isso? Vamos trocar em miúdo. Mas por que o doutor vai mexer com isso? Vai mexer com isso porque justamente eu quero levar para a política o que é responsável, o que é ético, o que é bom. É para isso que a gente está mexendo com isso. Foi o que eu deixei bem claro aqui. Não é por posição social, não é por desejo de galgar outras coisas, não. É pela nossa cidade, pela nossa população. Você pode ter certeza disso. Maravilha. Não é status, né, doutor? Não. Mas é vontade de fazer algo diferente, né? Mudar, né? A situação que está a cidade, né? A cidade ela vem passando por um mal, né? Vem passando por um caos, né? Vamos dizer assim. Está sangrando, um caos dizer político, assim, né? Nós estamos vivendo, o Guapé está vivendo um caos político. Vontade de mudar a raiz da gente, né? Do lugar E na verdade, a hora é agora, né, pessoal? Agora vamos entrar na pauta aqui, né? Essa pauta que é a mais importante, né? Questão da saúde, doutor. O senhor é médico, o senhor conhece a saúde como ninguém, né? Porque o senhor tá aqui, né, trabalhando em favor da população, né? O senhor está ali cuidando dos doentes. O senhor sendo eleito, o que o senhor, quando olha para a saúde, o que o senhor pensa em melhorar na saúde? O Guapé tem alguns gargalos na saúde que não é diferente do Brasil como um todo. Que é a dificuldade de cirurgia seletiva, dificuldade de exames de imagem e dificuldade às vezes de atendimento ali, de pronto-socorro, de pronto atendimento. Nós, enquanto prefeito, vamos tentar agir no que a gente entende que tem mais problema no nosso município, que é a questão do nosso pronto-socorro, que hoje é um pronto-socorro
que não é bem dimensionado para o tamanho do município. Então sempre a gente tem um probleminha ali, um probleminha aqui. Então é um compromisso da gente durante essa gestão construir um pronto-socorro anexo, um pronto-socorro de qualidade, um pronto-socorro com boas dimensões, com salas adequadas para o atendimento e equiparmos esse pronto-socorro, equiparmos o nosso hospital aí ao longo desses 3 anos e meio, se Deus quiser, com tomógrafo, com mamógrafo, com exames melhores para a população. Então essa é a nossa intenção, a gente vai trabalhar nesse sentido. Na questão das cirurgias eletivas, o que a gente pode trabalhar bastante hoje são os convênios, né? São os convênios, são as parcerias com as universidades. E hoje, graças a Deus, nós temos uma parceria muito boa com o deputado Emidinho, e o Emidinho, nas cidades que ele atua, ele trouxe um programa, e esse programa ele aumenta o repasse do SUS para o hospital, melhorando com isso a arrecadação dos hospitais. E o que acontece com isso, né? Então, mais médicos, mais hospitais se disponibilizam a operar. Então, nós, aderindo a esse programa do Emidinho, nós vamos ter mais cirurgias eletivas para a nossa população. Nós aderimos ao programa do Emidinho também de mais exames, nós teremos mais exames para a nossa população. Deixando bem claro que ele faz isso nas cidades que ele atua em torno aí de 40 cidades, e ele faz o convênio com essa cidade. Então, é a proposta da gente fazer esses convênios aí, para poder aumentar as cirurgias eletivas e os exames que a gente tem muita dificuldade de acesso hoje. Maravilha, né, Marcelo? E essa questão dessas cirurgias é muito importante, né? Esses dias mesmo eu vi aí uma grande quantidade de pessoas fazendo cirurgia de cataratas, né? A cirurgia de catarata hoje ela é uma realidade boa aí para o município, né? De vez em quando faz um mutirão e dá aí uma cirurgia. Né? Agora eu quero cumprimentar muita gente nos assistindo. Eu quero cumprimentar aqui bastante pessoas que estão nos assistindo. Marcelo, você está vendo aí? Vê se você consegue filtrar algumas perguntas aí. Mas muita gente nos assistindo e nós queremos agradecer a toda a população de bem que está nos assistindo nessa oportunidade. E queremos falar, né? Já falamos aqui da questão da saúde, né? A questão da saúde. E eu gostaria de perguntar o Nenzão agora, né? O Nenzão, que está aí nesse pleito, Nenzão, né? E eu já vi falar que o Nenzão gosta bem de esporte, né? O Nenzão é o cara da bola, né? Esporte, né? O Nenzão ele gosta de esporte. Você jogou muita bola, Nenzão? Joguei. Legal, eu não lembro de ter jogado bola com você, ué. Comecei com 14. 14 anos? Você jogou bola até quanto tempo? Até quantos anos agora? Até agora. Tá jogando até hoje? Uai, tá louco. Dá um bate-bola aí. Então, eu joguei muita bola lá na região de Santo Antônio. Já estreiei que é Campo Novo lá. Já joguei muita bola, mas não lembro de ter jogado com o senhor, não. Joguei bem. E nessa área do esporte, para molecada de Iguapé, é uma área importante, né, Zão? Visto que não temos mais os campeonatos, né? E o interessante é que os campeonatos foram os maiores investimentos em campeonatos na nossa cidade foi na época do Nelson. O Nelson investiu bastante nisso. E o que você tem a me falar, estando ali ombro a ombro com o Pedrinho, qual vai ser a ideia que você vai dar para ele? Olha, esporte, o lazer da molecada, o que você acha? É o que nós temos conversado, tentar trazer a escolinha para as crianças de novo, para dar um suporte melhor, né? E resgatar o futebol dos adultos também de volta. Porque nós estamos disputando campeonato fora dos veteranos de 40 e 50. E isso aí teve em 2019. 40 e 50. Tem que arrumar algo, tem que jogar bola. Vocês estão levando o médico pro campo? Não, Mas teve o campeonato aqui, só que depois acho que de 35 ou 38 juntos. Só que aí aperta. Eu acho que o campeonato veterano tem que ser de 40 para cima. E nós estamos disputando fora, nós estamos jogando 3 da Fundação Antônio, jogando no time da Barra. Então nós queríamos trazer isso para cá, porque faz parte da cultura nossa. E para a juventude, para as crianças, trazer a escolinha de volta para o nosso município, se Deus quiser. E fazer um campeonato, como eu estive falando, municipal.
entendeu? Nas roças, para resgatar o que nós tínhamos no passado, que acabou. Eu lembro, né? Então- Alguns anos atrás, né? Eu lembro o seguinte, né? Eu lembro que tinha o campo da Sapolândia. Campo não, o time da Sapolândia, né? Aqui, né? O time lá do Jack lá em cima, o time lá no Santo Antônio tinha um time bom de futebol em Santo Antônio. Tinha 2 times lá, né? 2 times de futebol. Jacutinga tinha 2. Lembro do Tony Bernardo. não, pai Dudu, do Carreirinho, como é que é o nome? Joaquim Senhorinho. Joaquim Senhorinho uma vez me emprestou uma chuteira, não esqueço disso, para jogar lá em Santo Antônio. Nós pretendemos reestruturar o time da cidade de Guapé. Isso é bom, isso é importante. A gente pretende buscar os melhores atletas que Guapé tem em toda a sua dimensão municipal e formar um time forte, um time para buscar título aí. A gente pretende fazer isso. Igual eu vejo muito a questão de ônibus, né? Exato. O time precisa muito de ônibus, né? É igual vocês falaram, é estruturar o time, porque o pessoal aqui em Guapé é bom de bola. E Esse povo é bom abandonou, de né? bola. Tá abandonado, né? Meu amigo André, bom, doutor, o André falou aqui, ó, vai sobrar uma camisa aí pro pastor Alisson. André, eu acho que a camisa que vai sobrar para mim só se for pra ficar lá atrás do gol, gandula. Ou se não, tomou um fortificante, né? Mas isso é bom, cara. Gente, assim, eu tô com 54, a gente tá jogando fora. Você vê que é gostoso. Você vê aquela turma que disputou com a gente quando a gente tava mais novo, você vê lá hoje, é bom. Esporte é muito importante. É bom ver, né? Esporte é bom. Tem que estar ruim, né? Tem que estar mais ruim que eu, Esporte né? Você vê a deficiência que está a questão do futebol em Guapé, porque você vê que eles estão jogando com times de veteranos, acima de 50 anos, 40 anos. E os nossos jovens não estão jogando. Então, quer dizer, falta incentivo, falta ônibus, falta técnico, né? Então. Mas assim, a gente não pode deixar aqui também de parabenizar os meninos que estão hoje se esforçando com isso, né? Que estão lá na Secretaria de Esporte hoje fazendo. Que vamos evitar de citar nomes, né? Mas são vários que estão lá trabalhando hoje, estão fazendo um trabalho bom também. A gente tem ouvido aí o pessoal parabenizar os meninos que estão lá hoje cuidando da Secretaria de Esporte. Então nós não estamos aqui querendo dizer que eles não estão fazendo esse trabalho. Eles estão fazendo esse trabalho, só que nós estamos querendo fazer um pouco mais. A prefeitura, na nossa mão, nós vamos estar disponibilizando mais apoio para esses profissionais, disponibilizando mais apoio para esses atletas. Então, a visão nossa é essa, é de melhorar. Nós não estamos aqui falando que o Guapé hoje não tem o esporte, não tem o futebol. Nós temos, o Guapé tem time, está participando aí, só que nós pretendemos apoiar mais, melhorar mais, fazer a coisa crescer mais. Essa é a nossa intenção. Senão vai ficar aqui uma impressão de que não está sendo feito. Está sendo feito. Está sendo feito, só que a gente pretende fazer melhor ainda, né? Você vai dar um investimento maior nessa área, né? Do que está sendo hoje, um exemplo, né? Que igual você falou, tem funcionários excelentes, profissionais, poderia dar mais condições para eles serem melhores ainda, né? Isso. E visando, né, o que é jogador de bola, você é jogador cara. Não é só futebol, né? Tem uma turma de vôlei. Agora esse beat tênis aí, né? Futebol feminino. O pessoalzinho tá gostando Não é bastante só, também desse a esporte. gente puxou o assunto do futebol aqui, mas não é só o futebol, não. São Parte do esporte, né? São as Várias outras áreas, modalidades né? esportivas também. Futebol de salão. Guapé, sim, é uma cidade de 15 mil habitantes hoje. Com certeza pode ter atletas em várias modalidades, né? Com certeza. É isso aí. Aqui, Lá no San Antônio, a mesma coisa. O Lan San Antônio, a molecadinha tava doida de jogar bola. Eu falo assim, eu acho que tem que ter umas pessoas que tenham vontade de querer treinar a molecada. Porque o San Antônio, a minha molecada, tava, se não fosse o Leidilson, vocês não estavam sem. O Leidilson que levou eles pro campo, treinou e tá dando suporte pra molecadinha lá de 12 anos pra baixo. E o Tanqueiro achou, ficou assim, satisfeito com aquilo. fica feliz, né? Então tinha que aparecer umas pessoas que tenham vontade de estar ajudando nessa área aí. E outra, e o esporte traz disciplina, Sim. né? Traz O educação, esporte né? traz saúde, traz disciplina, traz tudo, né? Traz educação, igual você falou, exatamente. né? Traz condicionamento físico, melhora o respeito em casa das crianças com os pais, tudo. Né? É isso aí. E interessante é que tem muita pergunta aqui. Eu vou abrir aqui para algumas perguntas que eu estou vendo aqui. Tem uma pergunta aqui de uma moça que chama Tati Souza. E ela pergunta assim, doutor,
Fala um pouquinho sobre as escolas e o seu mandato, o que tem em mente a fazer nas escolas para as nossas crianças, né? Ela quer saber da questão das escolas. É uma pergunta paralela, porque, na verdade, nós vamos, é claro, pegar a pauta aqui. A gente tem uma pauta aqui que a gente já deixou ela para os 3 candidatos, mas eu quero deixar para o senhor explicar. O nosso programa de escola, de educação, ele contempla várias partes. Mas a gente aqui destacou algumas coisas principais, porque vai ser um compromisso nosso com a educação. Então, nós sabemos hoje que nós precisamos de manutenção e reformas de prédio para a escola, manutenção também de imobiliário. A gente tomou cuidado de buscar junto aos professores as deficiências, né? Nós sabemos hoje também que existe uma necessidade, acho que vários professores passaram isso para a gente, uma necessidade de um apoio maior aos nossos professores, uma educação continuada aos nossos professores, para eles poderem se adequarem, se adaptar melhor à coisa como está acontecendo hoje. Então, é um compromisso da gente estar do lado dos professores, caminhar junto com os professores, essa classe que muitas vezes ela é deixada de lado. Então, é um compromisso nosso. A gente sabe que tem também as questões de carreira desses professores, a gente vai pôr isso na mesa também para discutir com os nossos professores, tá? E para os nossos alunos, nós pretendemos aí, na medida do possível, uma parceria público-privada aí, para nós trazermos para Guapé, ou de alguma forma estudarmos isso, de um cursinho preparatório para o Enem, para que os nossos jovens, a nossa juventude possa cursar melhores faculdades, porque como eu já fiz um vídeo aí, eu sei o quanto a educação transforma a vida de uma pessoa, né? Você me conheceu aqui, vizinho seu aqui, né? E a educação mudou a minha história, a educação mudou a minha vida. Então, como a educação mudou a minha vida, eu quero também trabalhar para que a educação possa mudar a vida de outras crianças, de outros jovens, de outras pessoas. Na medida do possível, nós vamos investir nisso, vamos trazer isso para a gente possa melhorar o acesso à faculdade dos nossos jovens. Uma outra coisa importante que a gente traz para os nossos jovens também é manter e até melhorar o subsídio de transporte escolar para os alunos que estudam fora. Também está na nossa pauta, está no nosso plano de governo. Então, são muitas as coisas que nós estamos propondo para a educação, né? Eu sugiro a ela também que possa acessar o nosso plano online, lá ela vai poder ter conhecimento de todo o portfólio que a gente coloca para a educação. Esses eu acho que são os tópicos principais, e a questão também dos alunos aí com necessidades especiais. É um compromisso nosso, a Docone está junto nisso aí, a gente fazer algo diferenciado nesse sentido, né? Que é trazer o fono, é trazer o neuro, é trazer a psicopedagoga, é trazer o tratamento melhor para as nossas crianças que necessitam de apoio, precisam de professores de apoio. Então, isso aí também é uma pauta importante do nosso governo, poder levar para essas crianças, para esses pais dessas crianças, um maior apoio, um desenvolvimento psicossocial e educacional para essas crianças melhor. Isso é muito importante. Educação é tudo, né? Alexandre até escreveu aqui: criança no esporte, criança na escola, né? A gente investir, porque a gente tira as crianças da rua, né? De uma posição de perigo, ou das drogas, né, Marcelo? Ou de outras coisas. Então é muito importante. Educação, saúde é muito importante. Agora vamos falar do turismo, né? Guapé, não tem como. Guapé é uma joia, né, Marcelo? Um lugar lindo demais, né, Marcelo? Guapé, não tem um lugar em Guapé que não é bonito, né? E quando vocês dois olham para Guapé no que tange ao turismo, qual é a visão do candidato Pedro? Então, Tarde, para o turismo? Só eu que chamo ele de Tarde, né? O pastor Wallace. Então, pastor, Pode chamar de Tarde, não tem problema não. É o seguinte, eu vejo o turismo em Guapé como algo
extremamente importante para nós. O turismo é para nós a indústria que nós temos naturalmente no nosso município. Assim como nós temos a pedra, nós temos o turismo. Porque nós temos a água, nós temos as cachoeiras, nós temos a nossa história. A nossa história de inundação vende, né? Então o Guapé tem hoje, sempre tem o potencial que nunca se desenvolve. E é um compromisso meu desenvolver, compromisso nosso desenvolver esse potencial turístico que o Guapé tem. Porque eu vejo no turismo a oportunidade do guapeense crescer, melhorar de vida. Então nós pensamos no turismo, um turismo democrático, que vai servir para todo mundo, para criar meios de trabalho e criar oportunidades para todos. Nós pensamos num turismo mais abrangente, um turismo que abrange todo cidadão. A gente tem assistido nos últimos anos um turismo que não está assim muito preocupado, no meu ponto de vista, não está muito preocupado com o restante da população. Porque eu acredito assim, que a população tem que participar ativamente desse processo. A população tem que entender se ela quer ou não isso, porque quem paga o ônus do turismo é a população. Então, é a população que às vezes é tirada do centro para ir para a periferia, é a população que às vezes tem o ônus de ter um aluguel mais caro, um lote mais caro, um supermercado mais caro, né? Então a população tem que estar incluída nisso. Então os pequenos bares, os pequenos restaurantes, as pequenas pousadas, as lanchonetes, né? Os lanches, isso tem que estar na mão da nossa população. Então às vezes eu fico vendo assim, as pessoas venderem o Guapé para as pessoas de fora. Não, nós temos que trazer pessoas para compor com a gente, trazer o turista para vir participar da nossa cultura, trazer o turista para participar da nossa cidade e trazer a nossa população para participar junto com esse turismo. Então, o que nós pretendemos ao longo do nosso mandato? Investir bastante em estratégia de marketing, em estratégia de propaganda, e vamos investir bastante que nós temos de mais eficiente, que é o nosso carnaval. Então, eu pretendo fazer o nosso carnaval bem feito, um carnaval que possa atrair oportunidades e renda para o nosso município. Por que não até um carnaval extemporâneo? Então eu penso num carnaval também extemporâneo, um carnaval que pode trazer divisas para o nosso município. E também dentro da questão do turismo, vamos produzir bastante eventos. Vamos produzir eventos voltados aí para a cultura, voltados aí para a náutica, voltados para esporte, voltada para... Porque o Guapé tem um potencial tremendo, né? Nós temos potencial para caminhada, para caminhada, ecoturismo, caminhada, cavalgada, motocicleta, motorrock, bicicleta, que é o ciclismo, caminhada, o paraglider, né? Nós temos aqui excelentes montanhas para fazer rampa, então nós temos potencial de náutica, jet ski, lancha, natação, nós temos cachoeira, pesca esportiva. Nós temos pesca esportiva. Já pensou? É festa e evento o ano inteiro. E trazendo, né? E trazendo para dentro desses eventos as nossas instituições, tipo assim, por exemplo, igual vocês têm a AMA, vocês participarem para que tenha a Vila, tenha a PAI, tem outras associações, tem a Santa Casa, está sempre participando desses eventos, está sempre gerando dividendos para essas associações, para essas instituições. Então, realmente, o turismo é onde que a gente tem muito aonde fazer para o Guapé, entendendo que isso vai trazer para o Guapé muito recurso, vai trazer para o Guapé muita oportunidade para o cidadão guapeense. Isso aí. E turismo, né, Marcelo? Ele move um grande braço da nossa sociedade, da nossa população, porque, como já foi dito aqui, Guapé é um tesouro, basta ser explorado. Né? Guapé é algo... Guapé é bem mais bonito que todas as cidades aqui vizinhas. Assim, é o que eu penso, né? Guapé tem tudo para arrebentar, para estourar, né? Temos potencial, a gente não desenvolve. A gente tem uma dificuldade hoje aqui em Guapé, que é a questão, talvez, de hotelaria, né? Então, nós precisamos pensar muitas vezes como fazer todo esse marketing. Então, a gente tem que ir medindo. Então, você faz um pouco de marketing, espera a hotelaria alcançar, mais um pouco de marketing, espera tudo adaptar. Não é uma coisa de sair no estouro assim.
Porque senão não comporta Tem que também. ser uma né? coisa paulatina, tem que ser uma coisa muito bem pensada e, antes de tudo, sustentável. Porque nós estamos aí com um problema já de captação de esgoto, de tratamento de esgoto, então nós não podemos esquecer isso. Nós temos que produzir um turismo Interessante. sustentável, um turismo que respeite o meio Tem ambiente. alguma coisa em vista em relação ao esgoto da cidade? Sim. Hoje, a gente acompanhando aí as redes sociais, né, o prefeito em exercício aí, hoje interino, já mostrou que está em conversação, né, para o financiamento do tratamento de esgoto de Iguapé, e é um compromisso da gente manter tudo aí que está sendo feito e trabalhar pesado mesmo, trabalhar forte, para poder tratarmos o máximo possível de esgoto aí de Iguapé durante esse período nosso aí, Deus ajudando a gente ser eleito. É isso aí, pessoal. Tem muita gente aqui comentando, muita gente falando. Orley, daqui a pouco nós vamos fazer essa pergunta aí, tá? Essa pergunta tá aqui em pauta. Fica de olho aí, meu amigo. É isso aí. Vamos falar. Existem algumas questões, né? Que são muito importantes, né? Essa questão do asfalto, né? Primeiro, do asfalto que liga Guapé a Jacutinga, né? O que os senhores têm a falar sobre isso? Essa questão do asfalto, que até então, pelo que a população, inclusive eu, entendi, é que esse asfalto iria sair, que o dinheiro estava em conta, né? E que esse asfalto já iriam fazer esse asfalto, mas aí ele empacou lá e acabou. Não vê mais falar nisso e ninguém sabe o que aconteceu. E o que vocês têm a falar sobre esse asfalto? É até a pergunta do Irley aqui também. Hoje o que tem de concreto nessa questão do asfalto, ao menos é o que a gente tem conhecimento, talvez eu não tenha conhecimento de como a coisa está acontecendo lá dentro da prefeitura, porque nós estamos de fora. Mas o que nós temos conhecimento é que o asfalto, por hora, está parado, está sobre uma CPI da Câmara Municipal, que o Teonezão faz parte dessa CPI, que ainda não começou a ouvir as pessoas envolvidas. Então ele está parado por irregularidades, ao menos é o que a gente tem de conhecimento, e até que essas irregularidades, até que esses problemas sejam sanados, para que seja feita nova licitação, até um segundo posicionamento, o asfalto estaria parado. A partir do momento que nós entrarmos lá, que nós tivermos na nossa mão tudo certinho o que está acontecendo, é um compromisso nosso, com muita responsabilidade, né? com muito compromisso com o dinheiro público, com muita responsabilidade com o dinheiro público, clareza, abrir tudo certinho o que está acontecendo e tocar essas obras sem dúvida nenhuma. Né? É uma intenção assim, genuína nossa, mais do que todo mundo quer esse asfalto, até na balsa, né? Porque não é só até na Jacutinga, não, né? Na Aparecida do Sul, não, né? Interessante é que essa questão é uma questão que, eu não sei se vocês acompanharam, mas nas lives anteriores eu falei muito sobre esse asfalto. A gente tem um trabalho da igreja lá em Aparecida do Sul, né, na Jacutinga, e é lamentável o quanto buraco tem nessa estrada. É claro, é estrada de terra, né? A estrada ela não é asfaltada, então é muito buraco, né, Marcelo? Demais. E a gente fica, particularmente eu fico com dó de quem mora lá, de quem mora no Santo Antônio, de quem mora lá nos Pena, né? Pontal. De quem mora no Pontal, porque é um sonho de todo mundo. Isso aí é uma vergonha, né? É uma vergonha uma estrada ruim desse jeito, né? A gente sabe que passa a máquina, arruma, mas é terra, vai dar problema, não tem condições, né? Mas é isso aí. E eu ouvi aí que tá para sair um asfalto de Jacutinga a Santo Antônio. Você tem ciência disso, né? Zão, que tá lá na Câmara. O dinheiro que o Dario Cunha passou. O Reginaldo, né? É o Reginaldo Lopes. Reginaldo Lopes Passou, né? Acho que é quase 10 milhões. E vai sair o asfalto? Eu espero que sim. Esse parece que está assim, já em fase de licitação também, né? E algo concreto hoje para Guapé, esse asfalto aí, parece que da ponte do Soadão até no Santo Antônio. Maravilha. Verba parlamentar esse, né? Verba parlamentar. E esse asfalto de Guapé, a Pimenta, vocês estão sabendo de alguma coisa sobre esse asfalto? Porque a gente vê, né?
principalmente no Facebook e várias propagandas políticas, né? Mas o que vocês estão sabendo disso aí? De Guapé a Pimenta, no caso. O que a gente sabe de concreto, eu acho que é o que todos sabem, né? O governador vem aí quinta-feira, né? Dar o pontapé inicial nas obras. E eu acredito que o governador não ia vir aqui em Pimenta quinta-feira às 11 horas da manhã para dar o pontapé e não fazer o asfalto, né? Então vai sair. Eu acredito que saia. Inclusive eu tenho uma pequena propriedade na margem da rodovia e já está no processo de indenização, já assinamos uma escritura já passando a parte do terreno para a rodovia, então está andando, né? Eu estou falando até como cidadão aqui, não estou falando nem como candidato, não. Entendi. Eu tenho uma propriedade às margens da rodovia e estou sendo indenizado pelo governo para que o asfalto passe, né? Então a coisa está andando, está acontecendo, sim. Tomara. Não haja dúvida, não. E vai ser um asfalto muito importante para Guapé, justamente na questão do turismo. Então nós temos que trabalhar firme aí para esse asfalto chegar, porque eu acredito que vai dar um salto grande em Guapé esse asfalto. Vai dar Maravilha. Tomara, hein, Marcelo? Oi? Tomara a Deus que esses asfaltos saem, né? Tem de tomar água. Não, tomara a Deus que saia esse asfalto, né? Para melhorar para a população que mora na zona rural, população de Santo Antônio, né? População da Volta Grande, a população ao redor aqui, nossa aqui, Capoeirinha, né? Toda a população aí, né? Vai ser uma maravilha isso aí. Questão das balsas, né? Porque as perguntas nossas aqui é uma pauta, né? E essa pauta ela é meio polêmica mesmo, né? Questão das balsas, né? Quando a gente vê, né, essa questão das balsas aí, vê falar, né, nos valores, né, que são cobrados para a travessia da balsa, se não me engano é R$70 ida e volta, ou é mais, eu não sei, eu acho que é R$70. Carro pequeno, né? Carro normal, né? Mas essa questão das balsas aí, o que poderia ser feito em favor da população de Guapé, então, uma vez que você tiver... Pastor, não tem como fugir desse assunto, né? É um assunto polêmico mesmo, né? É um assunto de vários posicionamentos. O que é o compromisso da gente? É resolver esse problema da balsa. Então, nós vamos chamar essa responsabilidade para nós, né? Que precisamos resolver. Realmente o preço é abusivo, digamos assim, né? Um preço que está excedendo a capacidade do cidadão pagar. É pesado às vezes, né? Vamos supor, você está ali no Pontal às vezes, ou no Santo Antônio, você atravessar a balsa, você vai gastar R$70 para ir e voltar, é praticamente o que você gastaria de gasolina para ir lá e Passo e voltar. Então é um compromisso da gente, assim que nós assumirmos, baixarmos o máximo possível esse valor, lógico, respeitando quem hoje tem os contratos da balsa, não vai chegar lá e me dá essa balsa para cá e vou resolver aqui. Não é assim. Então nós vamos respeitar tudo conversado, os contratos vigentes, né? Nós vamos sentar hoje com esses contratados, né? E vermos como que vamos poder baixar esse preço o máximo possível. Quem mais poderá ser beneficiado para travessias gratuitas na balsa? Isso já de imediato é o que a gente está propondo. E sentarmos com esses contratos, ver como esses contratos foram feitos, né? Como que eles foram formatados e procurarmos a melhor forma, né, de voltarmos a balsa em preços como ela era antes, de voltar ela para travessias gratuitas como ela era antes. Então, é um compromisso do Dr. Pedro Nenzão resolver os problemas da balsa, assim como é um compromisso nosso também resolver os problemas da taxa de coleta de lixo abusiva também. Isso aí. Então, era a próxima questão. Nós não vamos fugir disso, né? Ao contrário do que a gente viu aí, né? Não se falou nisso mais, né? Depois que estava lá, mas nós não vamos fugir disso não. Vai ser uma pauta muito importante de uma gestão, de uma possível gestão do Dr. Pedro Nenzão, resolver a questão da balsa, resolver a questão da taxa de coleta de lixo. Vamos reestudar isso aí tudo, vamos reformatar isso aí e vamos deixar a população muito bem servida nesse quesito aí, pastor, você pode ter certeza. Viu? Interessante é que o que o senhor falou e foi até muito importante.
A questão da balsa, para quem passa uma vez para ir, uma vez para voltar, talvez não seja tão cara, né? Porque o pessoal passa, vai em Passo, o Capitólio, ou Piuí e volta, né? Mas é uma pessoa que tem que passar uma, talvez duas, três vezes para lá. Aí fica bem puxado, né? E a questão do resíduo sólido, né, Márcio? A gente tem falado isso aqui. Essa questão é uma questão problemática. Por quê? Por exemplo, eu gasto aqui na minha casa aqui o valor mais ou menos aí, mais ou menos, né? De R$ 50 de água, né? Mas eu pago uma taxa de resíduo sólido aí de quase o valor do que eu gasto de água e mais algumas coisas em cima. Então já vai lá para 100 e alguma coisa. Para mim talvez não seja tão apertado, né? Mas para um pai de família que talvez está ganhando aí menos que um salário mínimo ou um salário mínimo, a gente vê que fica difícil, né, Marcelo? E olha que a gente nem lava a casa direto assim, jogando água, né, Marcelo? Sim, isso é verdade. Mas isso aí é importante. A forma como né? foi feito aqui em Guapé foi pelo consumo de água. Mas existem outras formas muito mais democráticas de se cobrar isso. Então, quem produz mais lixo, né? Pagaria mais, né? Teria que pagar mais. E talvez quem produz mais lixo nem é sempre quem gasta mais água. É verdade. Às vezes quem gasta mais água não produz tanto lixo, né? É verdade. Então, a forma como foi feita é que não foi uma forma muito ideal. Então, é um compromisso nosso, né? Sentarmos com todos esses projetos, com todos esses contratos e trazer isso para um patamar que seja justo, um patamar que seja real, que seja um patamar da realidade do cidadão guapeense. É isso aí. Marcelo, tem alguma pergunta aí? Tem, claro. Eu quero voltar um pouco lá no passado, na educação. Eu sou presidente do Fundeb. Doutor, você sendo eleito, o que os professores também pedem muito para ver é a questão do rateio. É algo assim, como presidente, que eu deixo aqui, até registrado em live, você vê isso com bons olhos, com carinho. A questão do rateio, porque em Guapé, e eu não lembro a última vez que os professores receberam rateio, entendeu? Aqui em Guapé não é comum, não sei o porquê que não é comum. Parece que em outras cidades são, né? São, entendeu? Está aqui no nosso plano também de educação a questão de usar as verbas do Fundeb exclusivamente para educação, certo? Faz parte, depois você pode baixar online, você pode estar aqui, tá? Então, nós pretendemos usar essa verba do Fundeb, porque a gente sabe que às vezes ela é usada para outras coisas, usada para a educação, usada para a educação, voltada para a educação. Se for dar rateio no final do ano, vai ser feito rateio. Isso. Se for gasta toda durante o ano, vai estar um livro aberto e todo mundo vai saber como esse valor foi gasto. Você é o presidente do Fundeb, então? Sou presidente do Fundeb. E é algo assim que a gente tem que falar, porque cada R$1 investido no professor, porque eu vejo que o professor, que ele é educação, ele é o ponto-chave. O professor em qualquer lugar ele ensina, entendeu? O professor ele vai mais do que o professor hoje em dia. Ele é um pai, né? Ele é uma mãe, ele ajuda a educar os nossos filhos, como eu tenho um filho especial. O tanto que os professores cuidam dele, tratam ele com carinho. Então a gente tem que olhar muito, muito ao professor. Escola equipada, bonita, muito bom, ótimo. Mas a gente tem que ver ali a espinha dorsal da educação, que é o professor. Foi o que eu falei aqui, né? Isso. Eu toquei bem nesse assunto, claro. Nós vamos caminhar de mão dadas com os professores, pode ter certeza disso. E deixar claro também, doutor, você falou de turismo, saneamento, que foi a questão de água, né? Deixa bem aí no seu livrinho, cada R$1 investido no turismo, você tem um retorno de R$20. Entendeu? E de saneamento, cada R$1 você tem de 4 a R$9 de retorno. Você gasta R$3 a menos de saúde. Então nunca vai ser gasto, sempre vai ser investimento. Igual o turismo, o ponto-chave do turismo é a geração de emprego, que é o que falta muito para os nossos jovens em Guapé, é emprego. O turismo ele gera emprego em todos os setores. Isso. Ele vai gerar empregos, por exemplo, de turismólogo, de administrador de empresa, ele vai gerar emprego, por exemplo, na prestação de serviço, como pedreiro,
é engenheiro, é carpinteiro, marceneiro, camareira, tudo, agente de turismo, guia turístico para os jovens. Então ele abre um leque de oportunidade de emprego para o guapense, que se a gente abrir um turismo muito forte, muito, muito firme, talvez nem tenhamos tanta mão de obra assim. Nós temos que ter, até esse cuidado nós precisamos de ter. Nós precisamos de ter o cuidado com o turismo, não só na questão do saneamento, não só na questão do meio ambiente, mas nós temos que ter muito cuidado com o turismo para que ele não mude a cultura local, para que a nossa cidade continue sendo Guapé, para que o turista venha se adequar à nossa cultura e que não nós nos adequemos à cultura do turista. E também tem que ter muito cuidado nisso, porque às vezes a cidade se transforma numa cidade só turística e o cidadão da cidade fica em segundo plano. Então essa não é a nossa intenção. O primeiro plano é o cidadão guapense. Isso é importante. Então nós temos que saber dosar muito isso daí para não meter os pés pelas mãos. Porque é uma cidade turística, o custo de vida nela eleva muito, né? Sim. E a gente tem que ver, igual você acabou de falar dessa taxa de resíduo sólido. Eu não pago, porque lá em casa eu moro na roça, lá tem a cisterna. Mas o que mais acontecia, que eu lembro do pessoal reclamar, igual você pega um exemplo, uma mãe de família solteira aí, que tem seus filhos, trabalha na fábrica, trabalha o dia todo lá. Chega uma situação que, infelizmente, ele está preferindo não pagar a luz, né, a energia, ou pagar a água, porque tem conta de água aí que vem 200, 300 reais. Entendeu? E justo que era tão barato em Guapé, antigamente, né? E todo mundo foi no susto, né? Foi do nada, veio essa conta, né? E de novo, o povo pobre que paga a conta de novo, né? Igual você falou, tem também, eu lembro que tinha possibilidades até de isentar também certos casos, igual pessoas acamadas em casa, pode isentar elas dessas taxas. É algo assim que... Sim, tem muita coisa que pode ser dá feita. para fazer tem que ser muita feito de uma coisa. forma muito diferente. Isso, mas igual o senhor falou, tudo tem que tem que ver e planejar, porque o município também não pode deixar de arrecadar. Existe uma lei hoje, né, que parece que meio que até que uma obrigação do município essas cobranças. Você não pode deixar de arrecadar, porque senão cai na questão da autoridade administrativa. Né? Porque não é simplesmente chegar lá, eu vou parar de cobrar. Gente, não é assim que funcionam as coisas. A gente tem que ser realista, né, Marcelo? Tem que ser. Aqui, o Dr. Pedro não está aqui para mentir, para enganar ninguém. Eu estou aqui conversando, é uma conversa aberta, franca. Eu não vou aqui prometer coisas que a gente não vai cumprir. Para amanhã ou depois você me encontrar na rua, você falou que ia fazer e não fez. Então essa não é a nossa intenção, não. A nossa intenção é compromisso, é responsabilidade, é fazer a coisa com respeito com a população. Isso aí. Essa questão do asfalto de Jacutinga também, aí, que essa verba, na minha experiência, igual até comentamos aqui, que está em fase de licitação, até para deixar o povo por dentro da situação, pode ser que tenha mudado os processos, né? Porque já tem mais de um ano, mas na minha época, quando chegava em fase licitatória ainda, tinha um longo caminho ainda para a gente percorrer, para esse dinheiro vir ainda, entendeu? Então, às vezes, pessoal, é pé no chão, entendeu? É pé no chão, que agora é licitar, ainda tem que colocar essa licitação no sistema, tem que ver se está tudo em dia, o projeto também tem que ver se está em dia, ou senão faz igual esse aí que aconteceu. Barra tudo. Porque esse aí, de Iguapé a Jacutinga aí, eu acredito que foi hoje eu vejo que foi uma propaganda eleitoral. Que foi uma propaganda eleitoral que o povo de Guapé que pagou. Porque na época, perto das eleições aí, tinha vídeo, né, do asfalto começando e tudo, e depois parou. Então eu vejo que foi uma propaganda eleitoral que o povo de Guapé que pagou. É isso aí, pessoal. Vocês podem fazer aí as suas perguntas, né? O doutor Pedro, questão das associações da nossa cidade, né? Eu fico preocupado, até porque a gente tem uma associação, a AMA, né? É uma associação que a gente criou, né, Marcelo? Os irmãos da igreja juntaram ali, todo mundo contribuiu, né? E a gente criou essa associação para beneficiar a população, né? E ali a gente empresta cadeira de roda, a gente empresta muleta, aquelas botas ortopédicas, né, Marcelo? Isso a gente leva na casa das pessoas.
a gente empresta andador, a gente empresta cadeira de banho, né? E a gente comprou, a gente fez uma ação entre amigos, né? E comprou esses utensílios até para emprestar. Foi uma ação entre amigos, pode. E qual é, né? Quando eu falo da AMA, eu estou falando de todas as associações aqui. Eu falo da AMA porque, a bem da verdade, é uma associação nossa, mas a gente vê aí tantas associações boas aí que tem feito uma grande diferença na nossa cidade, né? E o que o senhor tem? Qual a visão do senhor em relação às associações aqui da nossa cidade? Eu acredito muito nas associações da sociedade civil. Eu acredito que a sociedade civil ela tem que tomar também as rédeas das coisas. A Santa Casa é uma associação, né? Vocês é uma associação, as comunidades de bairro são associações. São várias, né? Então, todo município tem várias associações. Então, nós não iremos fugir da responsabilidade nossa com essas associações. Não estou aqui falando, nós vamos resolver os problemas de todas as associações, mas eu estou aqui falando que nós estaremos abertos a dialogar com todas as associações e fazer o que for possível, né, dentro das capacidades da prefeitura, de estarmos trabalhando junto com essas associações. Até porque eu acredito que muitas coisas, ela sai às vezes até do poder da prefeitura e tem que sair mesmo. Eu acredito que a sociedade civil tem que contribuir, tem que fazer a parte dela. E não só a prefeitura fazer, como eu disse aqui agora mesmo há pouco. As associações também precisam correr atrás de recursos, né? Precisam correr atrás de emendas parlamentares, elas estão tudo corretinho, elas conseguem. Precisa correr atrás de doações da sociedade civil, precisa participar dos eventos que nós vamos fazer, se Deus quiser, para poder levantar fundos para essas associações. Sempre é assim. O que não se pode confundir é de pensar que a associação ela tem que ser um ônus só para a prefeitura. Ela tem que ser um ônus também para quem se dispõe a formatar uma associação, aí correr atrás de tudo isso daí. Pega da prefeitura, pega de emenda parlamentar, pega de doação e pega de eventos. Então, vocês podem ter certeza que a administração do Dr. Pedro e Nenzão vai andar de mão dada com as associações. Dessa forma que a gente está falando. Então, seria todo um conceito, toda uma estrutura para que essas associações funcionem. Assim como a Santa Casa, assim como a AMA, assim como as associações de bairro, que sempre está aí necessitando de alguma coisa. O que tiver ao alcance nosso, com certeza nós vamos estar de braços abertos, de mãos abertas para atender. Para ajudar, né? Ô Marcelo, vê se tem alguma pergunta aí, e eu vou fazer aqui a chamadinha aqui para o nosso amigo Amadeus Costa, né? Costas Energia Solar. Você que tem vontade de colocar energia solar aí na sua casa, você pode falar com o Amadeuzinho, viu? O melhor preço da cidade e uma qualidade sem igual. Ligue para o Amadeuzinho, tem certeza absoluta que você vai colocar aí na sua casa energia solar, vai sair, né? Daquela questão de ficar preocupado com a energia, vai pagar só o mínimo, vai poder pôr 10, 15 ar-condicionado, né, Nenzão? Vai ficar tranquilo, né, Marcelo? Vai, tomar aquele banho de meia hora. Ficar limpinho, né? Vai ficar limpinho. Se quiser, você pode pôr até uma sauna aí na sua casa. A energia vai vir pequenininha. É só falar com o Amadeuzinho, viu? Daqui uns dias o Amadeuzinho vai estar aqui, viu? Ele e a esposa dele falando sobre a importância, né, da energia solar. E nós vamos divulgar e queremos que você participe também. Entre em contato com ele, eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor preço aí para você, né? Vai fazer o melhor preço para você. Pode falar aí, Marcelo. Uma pergunta aqui, ó, eu acho ela muito interessante, doutor. Ela vai para a área social. Eu não sei se a gente vai entrar nesse tema daqui a pouco, né? A Milena Arana. Queria saber do Dr. Pedro. Quem que é? Milena Arana. A Milena? Você Milena. conhece? Conheço. Do Dr. Pedro, que ele pretende fazer
com mãe solo que precisa trabalhar, o Guapé não oferece muitas oportunidades. Ele vai abrir as portas? Hoje nessa questão aí que nós precisamos aí é da escola em tempo integral, né? Então hoje precisamos aí de criar novas vagas aí para o CEMEI, acho que tá bem avançada as obras lá, o que vai melhorar muito essa questão aí das crianças. E é um projeto nosso também, a criação da escola em tempo integral para aquelas mães que precisam trabalhar e não tem onde deixar as crianças, porque as crianças hoje ficam na creche até os 4 anos, né? E daí para frente teria que ser escola integral. Isso é o que a gente tem hoje aí no nosso plano de governo de mais concreto para que essas mães possam ir trabalhar, se é o que eu entendi a pergunta dela. Entendi. E algo assim também a questão de empregos, né? Para as mães solos também. O que você pensa? O que você me fala disso, entendeu? Existem programas específicos, né? Talvez não só para as mães solos, mas também para os pais solos também, que hoje nós temos pais solos, né? Existem alguns programas específicos junto ao CRAS que tratam desses assuntos, né? A intenção da gente é mantê-los, é melhorá-los. Tem também aquela questão também da habitação. O compromisso nosso também é correr atrás disso daí, tá? Não deixar isso aí que vinha atrás. Aí a gente pretende correr atrás dessas habitações também para essas mães. Eu acho que eu, como ninguém, assim, não, como ninguém não, igual outras pessoas, entendo bem essa questão. Também fui criado por uma mãe solo, né? E Verdade. com mais dificuldade ainda naquela época, que naquela época não tinha praticamente nem creche. Então, eu vivi essa realidade, eu sei como isso é difícil, como é difícil você criar e educar seus filhos e ter que trabalhar. Então, com certeza, a administração nossa vai ter um olhar muito especial para essas mães. Pode ter certeza, assim como nós vamos ter um olhar especial para toda a população que necessite da assistência social. Um CRAS forte, um CRAS que possa melhorar a condição de vida de quem precisa, é um objetivo nosso, pode ter certeza disso. Falando de política, agora vamos falar um pouquinho com o Nenzão aqui, né? Aí. E essa nova parceria, Nenzão? O que você tem a falar para a população de Guapé, que está nos assistindo? Aí, a gente está aí com 111 pessoas agora, muitas perguntas, né? O que você tem a falar para a população dessa parceria agora com o Dr. Pedro? É uma parceria nova que eu não conhecia, que eu estou passando a conhecer, que eu estou gostando muito de ver como que ele é, a pessoa que ele é com as pessoas assim. Ele é cavaiado. Mas é totalmente o que a gente imaginava dele. O que o Leandro está querendo dizer aqui é o seguinte, é totalmente diferente do que imaginava, né? Porque algumas pessoas, igual ele que estava fora do nosso nicho, tinham uma visão minha criada diferente, pelo adversário. Então, tipo assim, aquele cara é isso, aquilo outro, né? E agora ele está conhecendo a gente melhor, né? Isso que ele quis dizer, né? É totalmente diferente. É uma pessoa familiar, uma pessoa que, do jeito que trata as pessoas, e eu estou gostando muito disso. Muito bom. E o que você tem, qual que é a sua visão, Nenzão, de caminhar nessa nova empreitada aí? Porque o senhor já é vereador, né, Nenzão? Aí agora o senhor está nessa empreitada aí, amanhã ou depois o senhor pode ser vice-prefeito da cidade. Qual que é a visão sua? A ficha caiu? Como é que tá isso aí? Eu tô indo no caminho que Deus está me levando. Isso é importante. O Marcelo me conhece, sabe a vida que eu levava. Eu não comprei voto de ninguém, o meu compromisso com os eleitores meus foi que estrada, saúde, escola e balas, que eu ia correr atrás. E jamais imaginei por isso, entendeu? E graças a Deus estou aí, é porque Deus está guiando um caminho para mim. Eu vou indo até onde Deus me levar. Isso aí, você falou, foi tudo agora. Agora você resumiu, agora você fechou a live, né, Marcelo? Conhecendo o Nenzão, eu acredito que pelo conviver um pouco com o Nenzão, até antes mesmo da política, né, quando ele foi presidente do Conselho Santo Antônio, eu acredito que vai ser um vice que não vai ficar quieto dentro de casa, não vai ficar sentado numa cadeira. Acredito que você vai ficar rodando aí pro Guapé, né? Até porque é sua personalidade trabalhar assim, né, Nenzão? E você não vai mudar isso, né?
Muito Nós importante. precisamos de um vice atuante, né? É, Tá ali junto, Esse correndo negócio tem que atrás. pegar no arado. E não pode olhar para trás, não, Nenzão. É só para frente. Se Né? quiser. E é isso aí, pessoal. Tem Estamos recebendo aqui nessa noite o Dr. Pedro, candidato à Prefeitura de Guapé. Nenzão vice, Marcelo, comentarista aqui da Rede comentarista Globo, esportivo. né? Esportivo, né? Não tem nada de Não esporte. entende nadinha de esporte, né? É o contrário do que falaram aqui, ó, o Nenzão é bom de bola, hein? Tava lendo aqui, ó, pensa num homem bom de bola, né? Fiquei pensando aqui, ai, que vontade que eu tenho de correr atrás de uma bola. Hoje eu não dou conta mais. Joelho ruim. Tá. Só Deus mesmo, né, Marcelo? Mas, ô doutor Pedro, eu gostaria que o senhor falasse mais um pouquinho do seu plano de governo, alguma coisa que não foi colocada aqui, alguma coisa que nós ainda não falamos, mas que o senhor deseja falar para a população. Tem duas coisas importantes que nós Isso. vimos aí colocando nas nossas reuniões com as comunidades, que é a questão do centro materno-infantil, É isso que eu ia te perguntar. porque hoje tem uma dificuldade muito grande para a mãe que está ali, que acabou de ter a criança. Para quem tem carro, né, Marcelo, é até mais fácil para poder acessar. Mas às vezes aquelas mães que vêm da roça, lá, da comunidade, vêm de ônibus ou vêm de carona, aquelas que não tem carro principalmente, né, que tem que vir a pé. Hoje, por exemplo, para passar com a pediatra é aqui embaixo, aqui atrás do cemitério, né? Para passar com as mulheres, que é um pedido antigo, hoje a gente sabe que tem uma demanda grande desse profissional, então nós iremos trazer esse profissional para compor o quadro de médico de Iguapé. Com certeza a população pode ficar tranquila aí que vamos trazer esse profissional para estar atendendo nossas mulheres. Hoje nós temos o Dr. Paulo. O Dr. Paulo atende só 20 horas por semana. A gente entende que é pouco. Nós queremos trazer Aí, outro. Só um minuto. Pessoal, vocês estão conseguindo nos ouvir aí? Caiu aqui a nossa transmissão, a internet, infelizmente ela caiu, mas vocês que estão nos assistindo aí, esteja nos reportando aí, por favor, Se tá normal, se né? está tudo normal, para a gente prosseguir. O pessoal fala aí, né? Agora eu acho que já está no ar de novo, viu, Marcelo? Eu vou acompanhando aqui. Isso, Aí já eu vou te está falar. no ar de novo, né? Certo. Doutor, pode continuar aí que a gente está no ar, viu? Eu acho que nós paramos aonde eu dizia que é o compromisso nosso trazer a ginecologista para Guapé. Dizia que o Dr. Paulo ele atende só 20 horas por semana. A gente entende que isso não é o suficiente. E se Deus quiser, né, nós pretendemos trazer esse profissional para atender as questões ginecológicas do município e, na medida do possível, levar esse profissional para atender também nos PSFs da zona rural. Doutor. Se Deus quiser, iremos Voltou. conseguir isso. Você tá falando que tá sem som. Não, é porque eu desliguei o microfone, é normal, Beleza. pra gente resolver o problema da conexão. Agora já tá tudo no ar. O que o senhor falou já tá no ar, tá tudo ok. O que nós estamos falando tá no ar. Certo. É isso aí, pessoal. Então o doutor pretende trazer um ginecologista, né, doutor? E a outra questão que eu não falei aqui também, que hoje nós temos uma dificuldade do turismo dentro de Guapé,
porque é você manter o turista aqui dentro da cidade. Então nós precisamos do turista aqui dentro da nossa cidade. Então, porque nós temos as cachoeiras, nós temos os passeios de lancha, nós temos a montanha aí que não é explorada ainda, mas que pode ser muito bem explorada para passeios. A vista que tem lá de cima, não sei se alguém de vocês já tiveram a oportunidade de ver a maravilha que é o Guapé lá de cima daquela montanha. Então então acho que o mundo inteiro tem que conhecer Guapé lá de cima daquela montanha, Verdade. porque é uma obra de Deus a nossa região. E é uma ideia que a gente tem, uma ideia genuína nossa, porque nós temos hoje ali o mercado municipal que faz parte, né, do projeto arquitetônico do início de Guapé, do início da Cidade Nova, que era a igreja, o centro pastoral e aqui o mercado municipal, e a gente entendia também que o Grande Hotel tinha mais ou menos a mesma arquitetura. Uma arquitetura meio voltada para a época que foi feita Brasília, né, ali nos anos 60, e isso conta parte da nossa história, conta parte da nossa inundação, isso faz parte do patrimônio arquitetônico do município, do patrimônio natural do nosso município. O que a gente vê hoje ali, aquele mercado municipal, que aonde ele está sendo usado como garagem, como lavador, está sendo usado para isso, só que ele está sendo subdimensionado. Eu entendo que ele pode ser usado para mais, para muito mais. Então pretendemos construir uma garagem nova, tirar dali o lavador, a borracharia, levar para um lugar mais adequado, porque hoje ali nem não é tão adequado. A gente está vendo que o prédio hoje está um prédio praticamente em ruínas, abandonado, então é um compromisso nosso revitalizar aquilo ali, criar uma jardinagem bonita, criar um centro de convivência para o cidadão guapeense e para os nossos turistas. Dentro é um galpão grande, nós pretendemos criar box para que tenha-se lojinhas de artesanato, café, né, lanchonete, alguma choperia, algo que seja interessante para o turista e para o guapeense. Mercadão municipal. No Mercadão Municipal. E também criar bancas, né, de produtos do município de Guapé, produtos nossos, típicos nossos, como doces, queijo, essas coisas, para atrair mesmo a questão do turismo para lá, para levar o turista para lá, para o turista ter mais uma opção de lazer dentro do nosso município. Assim como essa questão do mercado municipal está também em andamento aqui na nossa... Esse não está no nosso plano de governo, mas está também no meu andamento, no jeito da gente pensar Guapé num destino turístico melhor. A criação também de parque municipal, área de caminhada, arborização, tudo isso daí também, para poder o turista ter um maior conforto aqui durante o dia. Antes de cair aqui a nossa internet, teve um rapaz aqui, eu estava tentando achar aqui, ele fez uma pergunta muito importante. Interessante, uma pergunta boa, né? Ele falou assim que, sendo eleito Dr. Pedro Inenzão, qual é a visão do Dr. Pedro, até para aquela questão, Marcelo, que você disse que está no seu coração, que é construir casinhas populares junto, junto ao governo federal. Entendi. Qual seria a visão do doutor, por exemplo, para casinhas populares para as pessoas que não têm casa na nossa cidade? Foi o que eu disse aqui anteriormente. Hoje já existem os projetos nesse sentido que foram parados, a gente pretende reativá-los. Nós temos parcerias aí com deputados que atuam muito nessa área, pretendemos trazer parceria com esses deputados para Guapé, e faz tempo que não tem uma criação de casa popular em Guapé, de área mais social. Então, você sabe quem que é o menino das casas populares em Guapé? Nós pretendemos sabe? Trazer com certeza os projetos. Isso aí, ó. Esse aqui é o menino das casas populares, né, Marcelo? Na época a gente brigou muito. A gente faz o projeto, né, Marcelo? Apresenta para os deputados. Exatamente. E nós sabemos que existem deputados da nossa região, deputados engajados nessa pauta,
e são deputados que compõem a nossa administração hoje. Então, com certeza, esses deputados trarão para Guapé aí algo muito bom nesse sentido. Maravilha! A Maria Áurea, ela fez uma pergunta aqui. E muito, apesar dessa pergunta aqui, é aquele negócio, você já falou sobre ela aqui, né? Já explicou, já falou que sendo eleito, o que o senhor ia fazer, mas vou fazer a pergunta, porque está aqui. Ela escreveu assim: Dr. Pedro e Nenzão, sendo eleitos, o que pretendem fazer para nós moradores das comunidades rurais com relação às nossas estradas? Já foi falado, né? Não, nós ainda não falamos. Ah, não? Não. Ué. É a Áurea, né? A Áurea. Então, primeiro eu ia agradecer a pergunta da Áurea, né? Hoje a Áurea está aí apoiando nossa candidatura também, e eu vejo isso com muito prazer, com muita satisfação. Ela está aí junto com a gente. Para as comunidades rurais, né, a questão de estrada, que ela perguntou especificamente, o que nós pretendemos? Nós pretendemos criar, primeiro, conseguirmos mais maquinário, conseguirmos uma estrutura melhor, que hoje o Guapé é meio deficiente nessa questão. Então, nós precisamos aumentar o aporte de equipamentos, isso é o fundamental, mas dividirmos o Guapé em 3 áreas específicas. Então, em 3 áreas específicas, com três encarregados específicos, porque Guapé é um município muito grande, Guapé é um município que tem muitos mil quilômetros Me de estrada. parece que é um dos maiores municípios de Minas Gerais. Né? Guapé é o 100º município de Minas Gerais, né? Rasgado por estrada de terra, por pequenas propriedades para todo lado. Então a malha rodoviária de Guapé, ela é muito grande. Então é muito difícil conseguir manter ela 100%. Guapé é 3 vezes maior do que Ericínia, para você ter uma ideia, né? Então, e isso repercute muito, né, na zona rural. Então, nós pretendemos ter 3 equipes distintas, né? Uma equipe para o lado de Santo Antônio, Pontal, Penas, Jacutinga, outra equipe para cá, para o lado da Volta Grande, Coqueirinha, Vargem, Pereira, e outra equipe para o lado da Araúna, ali, Mandemo, Vargem e Biboca. Aí subindo ali. Isso. E o cara que é encarregado da Araúna, ele não vai se preocupar com problemas do Santo Antônio. O cara que é encarregado do Santo Antônio, ele não vai se preocupar com problemas da Volta Grande. Isso vai trazer um conforto melhor para quem administra as estradas. Vai dividir mais. É igual no hospital, né? Ele está aguentando atender sozinho, vamos por 2 médicos. Então, nós não estamos dando conta de administrar a estrada tudo ao mesmo tempo, o encarregado só com vamos um por encarregado, mais. põe 3. Se 3 conseguir, beleza. Se não conseguir com 3, 4. 4, 5. Né? Mas nós acreditamos que com 3 nós teremos um retorno muito melhor, nós teremos umas estradas ainda melhores. E é um projeto nosso também, tentar aí parcerias público-privadas, se não conseguir totalmente da prefeitura, é nós aproveitarmos os rejeitos da serra, né? Que hoje nós temos uma grande quantidade de pedra que sai da extração de pedra, e a intenção da gente é comprar um britador, né? Para que realmente nós possamos britar essa pedra e poder usar as nossas estradas aí para parar de cortar pneu, né? Porque eu acho que todo mundo aí já cortou um pneu. Embora essas pedras, quando tem um barro, a hora que precisa delas, elas resolvem o problema, né? Então não podemos também de todo achar ruim. Mas se for uma brita que não corta os pneus nossos, é melhor, né, pastor? É verdade. É bom demais, né? Cortou o pneu, o povo fica triste, né? Pensa numa coisa que tá cara, é o tal do pneuzinho do carro, né? É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final, né, Marcelo? Tem uma pergunta aqui. Aí o Marcelo tem mais uma pergunta aqui, pode fazer. Foi perguntada várias vezes. Tem 10 minutos ainda. Sobre o frigorífico, doutor. Vai reativar ele? O que são os seus planos sobre isso, né? Que é algo que os açougueiros, né? Que é muito importante. Essa questão do o Alisson frigorífico Costa ali perguntou. Teve outros aqui. O irmão Cristiano perguntou. Certo. O que é a questão do frigorífico hoje, né? Nós entendemos também que o frigorífico ele é muito importante para o produtor de Guapé. Eu mesmo sou um pequeno produtor, né? Então eu sinto na minha própria pele a dificuldade de vender, às vezes, um boi pequeno, uma vaca pequena aí, que na verdade é até o mais saboroso, né, Nazão? Uma vaca de 12, 13 arroba aí,
É uma carne mais macia, mais terra, mais gordinha, muito melhor. E a gente tem dificuldade para vender esse tipo de gado hoje porque os compradores de gado, né, eles recusam esse tipo de animal. E quem mais abate esses animais são os nossos açougueiros de Iguapé mesmo. E com o fechamento do frigorífico, quem perde muito com isso é o produtor rural. Porque esses animais saem daqui para ser abatido em Boa Esperança, perde mais peso, né? Nem sempre o produtor está satisfeito com o resultado final da carcaça. Nós entendemos que o frigorífico nosso, do jeito que ele está ali, não está difícil de ser recuperado, não poderia ter perdido aquela obra, né? Nós não podemos perder todo aquele investimento que tem lá. Nós sabemos que tem problemas ambientais, tem problemas que vamos enfrentar e devolver para a população de Iguapé, devolver para os nossos produtores rurais, devolver para os nossos açougueiros um frigorífico aí, um abatedouro municipal funcionando com qualidade. Isso aí é um desejo nosso, é um compromisso nosso de reativar lá para que o produtor brasileiro tenha, o guapense, né, o produtor guapense tenha onde vender um animal que é de pequeno porte, um animal menor, que geralmente é rejeitado pelos frigoríficos aí, né, ou quando não rejeitado é pago um preço muito baixo. Entendi. Então geralmente o frigorífico aproveita, né, esses animais que têm essa dificuldade de mercado e oferece preços abusivos aí, bem baixos mesmo para o produtor rural. Então é importante isso daí. Quem quiser vender para fora, vende para fora, né? Quem quiser vender para Iguapé, vende para Iguapé. Isso aí, Marcelo. Vai ter o meio, né? Isso que é o importante. Aí fica a critério da pessoa, né? E deixar também claro que Iguapé tem mais de 3 mil quilômetros de estrada de chão. Sim. Então é terra para valer. É muita terra, É muita né? terra. Para passar asfalto, né? Quanto que é o quilômetro de asfalto hoje, mais ou menos, Marcelo? Alguns, vamos dizer assim, quando eu estava na prefeitura, eu estava mais por dentro. Girava em torno de 1 milhão cada quilômetro de asfalto. Girava, né? Hoje, acredito que está mais, né? Porque os preços sempre sobem, né? É muito dinheiro, né? R$1 milhão, 1 quilômetro de asfalto. É muito dinheiro, né? Mas é isso aí. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta aí, pode mandar aqui, nós vamos estar perguntando, porque estamos chegando ao final, né, Marcelo? Eu tenho uma pergunta. Que, né, eu até falei para o doutor que ia perguntar. A questão do pedido de impugnação, doutor. Isso aí era... Explique isso para nós. Dê a sua versão, né? Que a gente ouve tanto do povo, né? Mas agora acho que está na hora de ouvir da sua boca. Peraí, né? vamos esperar aqui, ó. A gente já está com quase 100 pessoas aqui de novo. Aí vai entrar mais gente aqui para saber desse mistério aí. Porque até hoje nem eu só fiquei sabendo, né? Então, que eles falaram que o doutor ia ser impugnado a candidatura, aí quando veio não foi, que estão falando que pode ser exatamente, novamente. é o que eu estou acompanhando. Eu acho que tem que ficar muito claro, primeiro, que o Dr. Pedro não é cassado nem inelegível, né? Nem eu, nem o Nezão. Então, Claro. é uma questão totalmente diferente. O pedido de impugnação é algo legítimo da outra chapa. Foi feito pelo Luiz Fernando lá, pelo partido Luiz Fernando, e é um pedido legítimo dele. Ele tem todo o direito de pedir, né? E o que eles estão alegando lá, e assim, graças a Deus, não faz o menor sentido, né? Que foi tudo feito corretamente, tudo feito dentro dos prazos. Então nós já ganhamos aqui em primeira instância, já tivemos ontem, essa semana também um parecer do desembargador favorável a nós, né? Então é uma coisa que é um processo que vai correr normalmente e a justiça está avaliando, né? Como qualquer outro processo, porque para você entrar com pedido de impugnação, você pode entrar por qualquer motivo. Se eu quiser entrar com pedido de impugnação da candidatura dele também, eu Isso posso, é verdade. né? Mas tem que ficar bem claro aqui que não é a mesma situação que viveu o senhor Thiago Câmara, porque ele era cassado e inelegível, então não é a nossa questão, nós não somos inelegíveis, nós somos elegíveis, né? E essa questão da impugnação, pelo que a gente tem visto aí, graças a Deus, né? Nós teremos êxito aí nessa questão. Então a população pode ficar tranquila nesse sentido aí, né? Pode votar tranquilo aí que o Dr. Pedro Inenzão assume, se Deus quiser, em breve a Prefeitura de Iguapé. Esse pedido aí não faz o mínimo sentido. É só mais uma forma de
de distrair a população, né? O pessoal usa essas coisas na política aí como artifício político. Mas não precisa se preocupar com isso, né? O nosso colega deu mídia para isso de uma forma em que assustasse a população nesse sentido. Mas a população pode ficar tranquila que não existe nada que impeça, né, nós de assumirmos a prefeitura no caso de sermos eleitos. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final aqui do nosso podcast, né? Marcelo, dever cumprido, né? Dever cumprido. Nós fizemos a questão, né, de fazer esse podcast até mesmo para a população, né, ouvir as propostas, conhecer os candidatos, né? A gente fez um sorteio aqui, onde a minha menininha, né, ela tirou aqui os papéis. Eu pequei, eu devia ter feito aquele sorteio ao vivo. Nós devíamos ter feito ele ao vivo, Marcelo, né? Mas 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 você fez o corte aí nada. né? Mas é porque a gente fica Eu tô com a consciência minha limpa. O senhor também. Não, claro, mas eu digo assim. Pra não deixar brecha, né? Exatamente, foi feito aqui da melhor maneira, com honestidade, assim como eu acredito, né? A eleição passada, o doutor Pedro veio primeiro aqui. No decorrer, os outros vieram, né? O Thiago Câmara e outros, né? Vereadores que nós chamamos aqui, candidatos a vereadores da nossa cidade, mas nós sentimos que nós contribuímos para que a população de Iguapé escolha, né? Nós convidamos aí, mais ou menos, se não me engano, acho que foi mais ou menos uns 7 dias antes, né? Sorteamos aqui. Às vezes pecamos por não ligar e informar que a pessoa seria a que viria naquela semana, mas a gente pensa assim que tá nas redes sociais. Você tá querendo ser delicado? Não, né? Mas eu não tô querendo. Eu sabia o tempo todo, né? Acho que Eu tô querendo deixar claro à população que nós fizemos aqui da melhor maneira, né, Marcelo? Claro. eu tomei o cuidado de vir, pastor, porque eu acho que é extremamente importante a gente vir, a gente se comprometer com a população, porque essa é a hora que o candidato ele precisa do voto do eleitor, ele tem que respeitar o eleitor, todo voto vale, não importa se ele vem de lá ou do lado de cá. Então o candidato, você abriu aqui para a gente uma porta para a gente mostrar o que nós pretendemos. Então eu acredito que você está entendendo. Eu acho que quem foi desrespeitado foi você. E, sinceramente, é a minha opinião. Vocês é que foram desrespeitados, porque vocês têm esse podcast aqui, vocês prestaram esse serviço durante a campanha, todos nós usamos, igual você falou, eu fui o primeiro a vir, né? Todos nós usamos o seu podcast para expor nossas ideias. Então eu te agradeço, eu parabenizo você, espero que você não pare com o seu podcast, igual eu te disse anteriormente, você pode chamar aqui outras pessoas para participarem. Você pode trazer aqui pais de família, mães solos. Isso. Você pode trazer todos os problemas sociais que o município tem. Você pode trazer professor, você pode trazer diretor de escola, você pode trazer político, vereador, prefeito. Se você me convidar aqui depois, quando a gente estiver lá, eu vou vir, tá? Também para a gente expor tudo que tem que ser exposto. Você pode convidar médicos, enfermeiros, advogados, engenheiros. Pode trazer um cara que entende aqui mais do que está acontecendo, de um assunto, do outro assunto. Então eu acho isso aqui muito pertinente. Eu acho que a população só tem que agradecer o que você está fazendo aqui. A gente faz de coração, De coração, eu estou vendo você investiu aqui, você está produzindo seu podcast, você está falando tudo simplesinho. Você só tem um patrocinador, né? Então, quer dizer... Só o Amadeuzinho Costa lá, energia solar. Você está prestando um serviço para a comunidade. Então, parabéns para você, eu te parabenizo o Marcelo que está aí participando também. E eu só tenho a agradecer. Nós que agradecemos pela oportunidade de estar aqui, agradecer pela honra de por estar me comprometendo com os eleitores. Você está me dando a oportunidade aqui de pedir humildemente o voto de cada guapense para que nós possamos, né, levar para dentro da prefeitura o que nós estamos pregando. O respeito, a ética, a responsabilidade com o dia público. Tá certo? Gostaria de lembrar que hoje também, de 24 de junho, é o dia do policial militar também. Olha aí, organizar aí os nossos... Um abraço aí ao Tenente Henrique e que se estenda a toda a corporação
da Polícia Pode Militar trazer da o nossa tenente cidade. aqui pro podcast. Eu já convidei ele falou que vem. Isso O aí. Tenente Henrique é positivo. Os nossos policiais, Exatamente, né? Os exatamente. delegados, acho que Opa! o podcast é muito importante. Nós vamos nos organizar, né, Marcelo? A gente tá meio. Nós vamos conversar. Ele tá meio marreteiro, né, Marcelo? Tudo meio bagunçadinho. Não tem nem aquela cadeirinha mocinha pra sentar. Aqui na senta não estamos. Não tem xícara. Aí é no copo, né, Marcelo? Isso que é importante, né? A isso gente aí. tá fazendo uma coisa verdadeira, Mas é tá fazendo raiz. uma coisa raiz aqui. Não tem essa O frescura. podcast, eu vejo que o principal dele é isso mostrar aqui. quem é a pessoa, quem é o candidato. Às vezes a pessoa chega aqui, Entendeu? né, Marcelo? Chega preocupado. O Rodrigo das Pedras, muito amigo meu, até fez um comentário aqui, até eu ia ler, perdi aqui. Depois você vê se você encontra aí. Ixi, O Rodrigo, comentário demais. ele chegou aqui nervoso, Muito obrigado, né, pelos comentários. aí. nervoso o Rodrigo. Eu falei, não, Rodrigo, fique em paz. Você está em casa. Somos uma família aqui. É no campo das ideias, né? Então, é aquele negócio não muito formal, nem muito cheio de nhenhé. Nós não temos monitor, nós não temos fone de ouvido. Aqui é tudo... Vocês estão ouvindo aí pelo podcast, nós estamos falando aqui. Uma roda de bate-papo, né, Nenzão? É isso aí. E agora eu quero dar oportunidade aqui ao doutor, né? Mais uma vez, para ele estar. Ele já falou, mas fale mais uma vez com a população de Guapé, depois o Nenzão. E nós vamos passar depois para o Marcelo aqui. E nós Eu vamos acho que terminar. eu vou aproveitar a oportunidade novamente, né? Para pedir o voto de cada um de vocês, o voto de confiança de cada um de vocês. A gente vem aqui humildemente pedir esse voto de confiança, na certeza que nós somos uma excelente opção para Guapé. O que nós estamos imbuídos são de boas intenções, são de boas ideias, são de pessoas técnicas para nos ajudar. Então, estou aqui, mais uma vez, né, pedir o voto de vocês no dia 6 de julho, para Dr. Pedro e Nenzão, na certeza que faremos aí uma mudança na política de Guapé, faremos a verdadeira renovação de Guapé, da política de Guapé. Esse é o nosso compromisso, a gente dar aí uma virada de página em tudo isso aí que a gente assistiu nos últimos anos, dar um basta em toda essa o que a gente tem visto aí. Então esse é o nosso compromisso é com a verdade, o nosso compromisso é com a mudança, o nosso compromisso é com a renovação. Tá bom? Muito obrigado a todos aí. No dia 6 de julho, né? Não se esqueça, né, Nenzão? É isso aí. 22 aí, que é a solução. É isso aí, Nenzão. Pode deixar também para a população de Guapé aí. Bom, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo aí, que possam dar um apoio para nós de dia 6 de julho. E que faça uso do voto, que não deixe de votar. E Isso é importante. que peça a todos que compareçam nas urnas para dar o seu voto, que faz a parte da nossa cidade. É o voto de vocês que vai decidir. Então, conto com o apoio de todo mundo aí que possa nos ajudar dia 6 de julho. 22 para nós e dá um apoio para nós. Isso aí tem que ficar bem certo, né? Isso não é um projeto de nós dois, né, Nenzão? É um projeto para Guapé, é um projeto de todos aqueles que acreditarem na gente, votarem junto, vai construir essa Guapé nova aí. É isso aí, Marcelo. Deixa também as suas considerações aí. Agradecer a cada um que participou, pedir desculpa, que às vezes ficou algumas perguntas sem responder, mas é porque é tanto comentário que está difícil até de acompanhar, a gente pede perdão, mas acredito que se quiserem podem fazer as perguntas para o doutor Tá aberto aí. Pedro, para o Nenzão, ele já deixou o número dele aí, né, na campanha livre, né, podem entrar em contato com eles e dizer que, graças a Deus, né, pastor, a gente fez o nosso papel. Isso a gente tem consciência tranquila, né, Marcelo? Deixar aqui claro que é o último podcast e dizer que é um trabalho que vale a pena, né? No final vale a pena poder que tá mostrando quem é o candidato, porque antigamente o povo não conhecia os candidatos, às vezes eu conheci só por ouvir falar deles, né? Mas aqui tá, todos os dois tá aqui, cara limpa, é ao vivo. Se errou, se falou errado,
É normal. Falou errado também. Todo né? mundo fala errado, todo mundo erra. Quem que nunca errou, né? Quem nunca pecou que atira a primeira pedra. Detalhe, nós não fala só errado, não, nós escreve errado também. Não, aí que é bom. Eu acho bom, entendeu? A gente é. Mas quando tem Como se costume, diz? não vai, agora quando não tem. É isso aí. Não é porque é candidato que é melhor do que o outro, né? Verdade. É igual, é gente, Guapé, né? É gente. E agradecer ao Dr. Pedro, ao Nenzão por virem, né? Graças a Deus vieram e pôde abrir esse espaço para eles, né, pastor? Exatamente. E também, depois que o pastor finalizar, a gente fazer uma oração também, né, pastor? Vamos fazer, claro. Por todo mundo, pela cidade Isso aí e por todos, né? Que, mais importante. e se Deus escolheu os dois, porque é Deus que escolhe, que fique claro, põe na sua cabeça, doutor Nenzão, vocês estão ali para servir a população, né? Não para ser servidos. Sim, Se isso estiver no coração de vocês, eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso ali. exatamente. É isso aí. Pensar nos mais pobres necessitados, pensar também no que tem uma vida social boa, no rico, pensar em todos. Bola para frente, né? Bola para frente. Pessoal, estamos chegando ao final aqui do nosso podcast. Queremos agradecer a todos e a toda a população da nossa amada cidade de Guapé. Queremos agradecer também, né, ao Dr. Pedro, que fez questão de estar aqui, ao Nenzão, que está aqui, fez questão de estar. Eu quero dizer para essa população, para nossa cidade, que o nosso compromisso é com a população. Nós estamos aqui, a gente brinca, a gente tenta distrair aqui, é um pouco tenso, a gente sabe como é que é, mas foi uma maravilha, muita gente comentando, entrando aqui e falando, deixando a sua mensagem. E eu gostaria de agradecer a Deus nesse momento, fazendo uma oração pela nossa cidade, pela vida de todos os 3 candidatos, né, à prefeitura da nossa cidade, aos vices, né, que Deus abençoe e que dia 6 de julho que vença aquele que for o melhor que tiver no coração da nossa população. Que Deus, em Cristo Jesus, Ele nos abençoe e nos guarde. Quero orar com vocês. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te apresentamos as nossas vidas e apresentamos os candidatos a prefeitos da nossa cidade. E te apresentamos, ó Pai, a cada um eleitor, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando, que na hora de votar, que vote naquele segundo o seu coração. E nós abençoamos a nossa cidade, abençoamos a vida do Dr. Pedro, a vida do Nenzão e família. Abençoamos também a todos que estão nos assistindo e que todos tenham uma excelente noite. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Até mais e que Deus abençoe a todos que nos assistiu. Até mais a todos. Tchau.